no capítulo 18, verso 25 e 27. De 25 a 27. João, capítulo 18, do verso 25 ao 27. Lá estava Simão Pedro, aquentando-se. Perguntaram, pois, és tu porventura um dos discípulos dele? Ele negou e disse, não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou, não te vi eu no jardim com ele? De novo Pedro negou, e no mesmo instante cantou o galo. Vamos orar ao Senhor. Nosso Deus, nosso bondoso Pai, ó Deus, a nossa alegria é poder ser usado por Ti. A nossa alegria, ó Deus, é poder estar na Tua casa, é poder ouvir a Tua palavra, é poder ser participante, ó Deus, do Teu Evangelho. E pedimos, Senhor, nesta hora, que a Tua palavra, ela venha encontrar guarida nos nossos corações. Meu Pai, em nome de Jesus, que sejamos apenas um mero instrumento nas Tuas mãos. Que todas as honrarias, que toda a glória, que toda exaltação, seja para o Senhor Jesus. Aquele a quem é digno de todo o nosso louvor e nossa adoração. Portanto, nessa hora, Pai, queremos nos desprender de nós mesmos. Queremos nos esvaziar da nossa própria capacidade para pedir que o Teu Espírito Santo, ele possa ter plena liberdade de falar de acordo com as nossas necessidades, de acordo com aquilo que queres. Pai, em nome de Jesus, perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados, as nossas falhas. Retira, Senhor, de nós tudo que não Te agrada. Nos dá nessa hora, ó Deus, ousadia e intrepidez para levar a Tua mensagem a todos os Teus servos, a todos os amigos e ouvintes da Tua palavra que estão aqui nessa noite. Que nessa noite, ó Deus, a Tua palavra possa de forma contundente, ó Deus, impactar as nossas vidas. E haja, Senhor Deus, aqui, ó Deus, a manifestação do Teu Espírito Santo no nosso meio. Que possamos, Senhor, sentir, ó Deus, a alegria de poder ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, eu Te oro e Te agradeço, Pai. Amém, meu Deus. Amados, poder sentar. Eu queria pedir para os pais segurar suas crianças, por favor, para que a gente possa não venha desviar a atenção da palavra. Amados, nós nos propomos nessa noite falar sobre a vida de Pedro e a sua relação com Jesus Cristo. Pedro teve um relacionamento com Jesus. Mas quando nós paramos para estudar a vida de Pedro, nós vamos ter algumas conclusões acerca do que era Pedro. Imagina, amados, que nós temos assim, nós sempre temos a tendência, isso faz parte do ser humano, faz parte da capacidade humana, de poder descartar as pessoas quando essas pessoas praticam coisas que nós não concordamos. Quando essas pessoas são brutas, são muitas vezes ditas por alguns de nós ignorantes. São pessoas que que sempre estão prontas a discordar de tudo. São pessoas que muitas vezes nós olhamos assim e temos a tendência natural de descartar, de colocar de lado, de desistir e de não apostar na vida de alguém que não faz coisas que nós gostaríamos que fizesse, que fosse da forma como nós gostaríamos que essa pessoa fosse. Agora você imagina Pedro. Se você for estudar a vida de Pedro, você vai ver que Pedro era um sujeito ignorante, era um sujeito intempestivo, temperamental, era alguém que difícil de conviver, era alguém que tinha as suas dificuldades no relacionamento, mas que Jesus apostou na sua vida e pegou a vida dele e lapidou como um diamante precioso nas suas mãos para o louvor da sua glória. Eu fico imaginando, a gente está imaginando a vida de Pedro.
Agora vamos imaginar a nossa vida. O que seria que Jesus teria que lapidar nas nossas vidas? O que Jesus teria que lapidar em nós? Quando nós, em determinados momentos, nós já tivemos também dificuldades no aspecto de relações interpessoais, em outras áreas de nossa vida. Nós tivemos já dificuldades, nós vivemos. O homem, segundo a antropologia, é o único ser que está em constante renovação. O homem está sempre aprendendo alguma coisa. O homem está sempre buscando melhorar em algum aspecto. O homem é um ser inacabado. O homem é alguém que precisa sempre melhorar em alguma área da sua vida. Aí eu fico imaginando Pedro. Pedro era aquele pescador que tinha as suas dificuldades, que era aquele que queria estar muitas vezes em evidência. E nós queremos aqui tratar da vida de Pedro em 3 afirmações. 2 delas foram afirmações. E 3 delas foram negações. O primeiro grande momento de Pedro foi quando Pedro teve um encontro com Jesus. Pedro estava um cidadão absolutamente frustrado naquela noite, bem pela manhã, quando ele voltava daquela pesca, que ele olhava para o seu barco, e que ele olhava lá no seu barco, e ele não tinha alcançado o seu objetivo. Olha, Pedro, o que ele tinha de uma pessoa intempestiva, uma pessoa sanguínea, ele tinha como um profissional da pescaria. Pedro era conhecido pelos seus colegas como o lobo do mar. Ele conhecia tudo sobre o mar. Ele sabia quando a maré estava vazando, ele sabia quando tinha tempestade, aonde ele podia lançar rede, aonde ele não podia. Ele conhecia muito sobre o mar. Ele nadava como ninguém. Era alguém que conhecia tudo ali do mar da Galileia. Mas ele volta num dia de frustração. E naquele dia de frustração, Pedro entra ali certamente num momento de muita tristeza, e ele encosta o seu barco na beira do mar, e de repente ele encontra alguém que estava falando para uma multidão, e o seu nome é Jesus. E aquele homem que estava sendo acompanhado por multidões, porque a sua graça era algo que estava sendo manifestada em todas as pessoas que se aproximavam dele. Jesus estava falando sobre os valores do reino de Deus. Jesus estava falando sobre mudança na vida do ser humano, sobre transformação de vida, sobre o poder do Evangelho. Jesus estava ali para manifestar o reino de Deus para as pessoas. E agora ele encontra Pedro cabisbaixo, retornando da pescaria, e ele não tinha conseguido lograr êxito naquele dia na sua pescaria. E Jesus exatamente entra no seu barco. E quando Jesus entra no seu barco, ele não entrou no seu barco por acaso. Jesus não precisava de uma plataforma para pregar o Evangelho. Mas mesmo assim, ele faz do barco de Pedro uma plataforma para que ele pudesse falar para as multidões. Jesus não precisava entrar naquele barco, ele poderia continuar falando da forma como ele vinha falando ali na praia do lago. Jesus estava ali, ele tinha uma missão definida, ele tinha um projeto definido. Jesus não tinha ido para a praia para se bronzear. Jesus não tinha ido para a praia para fazer um passeio turístico. Jesus não tinha ido para a praia para poder ficar ali contemplando apenas as belezas naturais. Mas Jesus tinha ido para a praia porque o objetivo de Jesus era pescar. Mas Jesus não foi pescar. Jesus não foi pescar tainha. Jesus não foi pescar corvina. Jesus não foi pescar albacora. Jesus não foi pescar camburim. Jesus não foi pescar. Jesus foi pescar almas. Ele estava buscando pescar homens. O objetivo de Jesus era poder trazer uma mensagem ao coração do homem. Uma mensagem que transformasse o coração do homem. Uma mensagem que pudesse promover na vida do homem a alegria que tinha sido ofuscada pelo pecado e pelas suas consequências. Jesus entra no barco de Pedro e encontra alguém triste.
encontra alguém angustiado, encontra alguém cansado, encontra alguém que estava precisando de algo mais do que trazer um barco cheio de peixe. Jesus entra no barco de Pedro, e quando ele entra no barco de Pedro, ele diz assim a Pedro: Pedro, lançai as vossas redes, faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E quando Pedro, ele lança a rede, ele, mesmo sendo o lobo do mar, mesmo ele sabendo tudo que se passava ali na praia, ele era alguém muito frequente ali naquele lugar, ele nunca tinha tido uma pescaria tão boa, tão maravilhosa, como a pescaria no dia que Jesus entrou no seu barco. Quando Jesus entra no barco de alguém, ele muda tudo. Não importa se tem tempestade, não importa se tem provação, não importa se tem tristeza, não importa se tem frustração, não importa se você está sorrindo, não importa se você está chorando, não importa se o barco tende a naufragar. Quando Jesus entra no barco, ele faz aquilo que é tempestade se tornar em algo maravilhoso. Porque foi assim que foi colocado como tema da experiência de Pedro no mar com Jesus. A pesca maravilhosa. Quando Jesus entra na vida de alguém, ele transforma, ele muda os valores, ele faz com que os conceitos sejam firmados. E não importa quem você foi, não importa se você foi um drogado, não importa se você é um viciado, não importa se você é uma pessoa que está com a sua família destruída. Não importa se você é alguém que se encontra agora abandonado pelos seus parentes. Não importa se o seu coração está ferido por mágoa de alguma pessoa. Não importa se você está precisando de um milagre financeiro na sua vida. Não importa se você está passando por uma situação que tem te levado a momentos de depressão. Não importa a conjuntura que você esteja passando, quando Jesus entra no seu barco, ele muda, ele transforma, ele faz a diferença. Quando Jesus entra, a presença de Jesus é algo que vai promover na vida daqueles a mudança. A presença de Jesus é quem faz a diferença na vida daqueles que estão desesperados, que estão sofrendo, que estão chorando. Amados, se não é a presença de Jesus na minha vida, eu acredito que o meu coração já tinha parado. Se não é a presença de Jesus na minha vida, eu acredito que eu já tinha desistido de tudo. Se não é a presença de Jesus na minha vida, eu não seria nada. Porque a presença de Jesus quem faz a diferença. É a presença de Jesus que muda, é a presença de Jesus que encoraja, é a presença de Jesus que motiva, é a presença de Jesus que faz com que o milagre aconteça. Jesus, Ele é, Ele foi e Ele sempre será. É em nome de Jesus que o marido volta para a esposa. É em nome de Jesus que a tempestade que está no teu lar, ela se acalma. Quando Jesus entra no barco, ele diz assim: acalma-te, emudece. É no nome de Jesus que água é transformada em vinho. É no nome de Jesus que os mortos saem da sepultura. É no nome de Jesus que nós vemos as coisas acontecer. É no nome do Senhor Jesus, o nome que é sobre todos os nomes. É no nome de Jesus que o diabo, ele se coloca de joelho e ele reverencia. É no nome de Jesus que você vai vencer. É no nome de Jesus que as algemas que está sobre o seu filho será quebrada. É no nome de Jesus que o seu casamento que está à beira da destruição será restaurado. Para a honra e glória do nome de Jesus. Porque é através de Jesus que os milagres acontecem. Amados, o conceito de milagre que é para você, talvez não seja para Jesus. Às vezes muitas vezes a gente cria muitas vezes conceitos
que o Senhor não criou. Muitas vezes o homem vê de um jeito e Jesus está vendo de outro. Muitas vezes você gostaria de dizer para Jesus como é que você gostaria que Jesus fizesse na sua vida. Muitas vezes nós invertemos a posição com Jesus. Nós somos discípulos, nós somos alunos, nós somos aprendizes, nós somos seguidor. Mas muitas vezes nós queremos que Jesus que aprenda conosco. E muitas vezes nós dizemos para Jesus, Senhor, eu gostaria que o Senhor fizesse assim. E nós muitas vezes queremos instruir Jesus a agir, instruir o Espírito Santo a fazer. Queridos, o melhor lugar e a melhor maneira para se estar é dependendo de Jesus. Não importa a maneira que Ele faça, não importa o jeito que Ele queira fazer. Nós temos que aceitar a maneira de Jesus trabalhar. Porque quando Jesus trabalha, Ele deixa todo mundo satisfeito, porque Ele faz da melhor forma. É Jesus que faz da melhor maneira. Nós muitas vezes nos angustiamos porque nós somos seres humanos, somos servos, somos impotentes, incapazes, muitas vezes diante de determinadas situações. Mas é Jesus que faz. Jesus entra no barco de Pedro. E Ele muda os valores da vida de Pedro. Começa logo pela realização desse grande milagre. Ele começa logo, Ele manda ele lançar e Pedro tinha duas alternativas. Como você tem duas alternativas, queridos. Pode ficar certo de uma coisa. Da mesma forma que Pedro tinha duas alternativas, você tem duas alternativas. Ou você lança a rede sob a palavra de Jesus, ou você não lança a rede e não confia em Jesus. Você confia em Jesus, ou você não confia em Jesus. Ou você dá ouvido às palavras de Jesus, ou você não dá ouvido às palavras de Jesus. Você é livre. Agora tenha certeza de uma coisa. Se você der ouvido à palavra de Jesus, se você lançar as redes sob a palavra de Jesus, você vai ver o milagre acontecer. Mas se você não obedecer às palavras do Senhor Jesus, esteja disposta ou disposto a sofrer as consequências por não ter ouvido a voz do Senhor Jesus. Lança-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Foi a melhor pescaria. A pescaria foi tão boa que ele abdicou dela. Pedro, ele abdicou. Ele renunciou tudo. Os valores materiais foram abandonados na beira da praia. Diz a palavra de Deus que quando Jesus deu a palavra, que começou a encher os barcos de peixe, eles faziam um sinal para outros companheiros, e eles começavam a fazer sinais para outros companheiros de barco, e começavam a encher os seus barcos, e ali eles começam a ver que ali existia valores que era mais importante do que os valores materiais, porque os valores do reino, eles estão acima dos valores materiais. Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas lhe serão acrescentadas. Você não deve buscar primeiro os valores materiais, você deve buscar primeiro os valores espirituais, porque em decorrência disso, Jesus irá abençoar a tua vida. Diz que Pedro, ele ficou de joelho. Está lá em Lucas, capítulo 5. Ele ficou de joelho diante do Senhor e disse que a oração de Lucas, a palavra de Pedro para Jesus era: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Retira-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Queridos, Pedro, na experiência entre Pedro e Jesus, nessa experiência, a primeira impressão que o homem tem é de que ele é pecador. Ele começa a olhar para si mesmo. Começa a olhar para si mesmo. Começa a olhar para si mesmo. Ele começa a ver que ele é pecador.
Quando Pedro teve diante do Senhor Jesus aquela experiência, a sua vida foi transformada. Amados, o grande problema é que nós muitas vezes, nós achamos que porque nós fazemos parte de uma igreja, nós achamos porque nós estamos vivendo uma vida religiosa, nós achamos muitas vezes que nós estamos fazendo parte de alguma coisa que esteja atrelada a uma instituição religiosa. Isso é o bastante para que nós possamos ter a vida que agrade a Deus, ter a vida que possa fazer a diferença no meu relacionamento com Jesus, ter a vida que possa fazer a diferença na minha experiência de vida com Ele. Pedro, quando ele se encontra com Jesus, ele se dobra, ele se coloca de joelho e ele diz: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Eu sou um homem pecador. Eu fico muito preocupado quando a gente encontra aquele tipo de religioso, às vezes dentro das igrejas, seja batista ou de qualquer outra denominação, que acha que é muito justo. E começa a apontar o irmão e olhar o irmão de cima para baixo. Começa a apontar o irmão como se o irmão não fosse nada. Ah, eu é que sou santo, é o fariseu da vida. É o fariseu da história. Eu é que sou santo. Irmão, fulano. Amados, quando nós tivermos, a verdadeira conversão, ela inicia quando nós temos a compreensão de que nós somos pecadores. Mesmo que a Bíblia diz lá em Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mesmo que a Bíblia diga que não há um justo, nenhum sequer. Mesmo que a Bíblia diga que todos estão contaminados pelo vírus do pecado. Muitas vezes nós achamos que nós somos justos. Muitas vezes nós achamos que somos o máximo. Que nós estamos agradando a Deus. E muitas vezes o teu conceito está absolutamente equivocado em relação a uma vida com Deus. Uma vida de santidade, uma vida de comunhão com Deus. Muitas vezes nós fazemos tudo na igreja. Levantamos a mão, corremos na frente. Muitas vezes nós damos um pulinho, 2 pulinhos, 3 pulinhos. O que você quer fazer. Passamos 10, 20, 30 anos na igreja. Mas muitas vezes nós não aprendemos que nós somos pecador. Porque é quando nós aprendemos que somos pecador, é que nós vamos entender que nós precisamos de Jesus. De que as nossas ações, de que as nossas obras, de que a nossa forma de se justificar diante de Deus não vai valer nada se nós não olharmos para a cruz, se nós não olharmos para aquilo que Jesus realizou como obra expiatória e redentora. Não tem como, queridos. Se converter é reconhecer que é pecador. Se converter é saber que eu sou incapaz de me salvar. Se converter é saber que eu posso fazer como disse o apóstolo Paulo em Coríntios 13, entregar o meu corpo para ser queimado, eu posso fazer todas as obras que for possível, eu posso distribuir minha fortuna com o pobre, eu posso fazer o que for. Se eu não reconhecer que sou pecador e que preciso da graça de Jesus, eu não estou salvo. Eu tenho que saber que eu sou um pecador e que preciso de Jesus e que dependo única e exclusivamente dele para me salvar, para ser perdoado dos meus pecados e para que eu possa viver eternamente com Ele. A Bíblia diz que quem crê no Filho tem a vida eterna, quem não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Mas o que é impressionante aqui é que Jesus apostou em Pedro. Jesus gastou tempo com Pedro. Você sabe que muitas vezes nós estamos acostumados a desistir das pessoas? Ah, fulano é muito ignorante. Ah, fulano é insuportável. Ah, fulano não dá para conviver com aquele cara, não.
Jesus gastou tempo com Pedro. Instruiu Pedro. Você acha que só foi o tempo que Jesus gastou com Pedro? Foi somente naquele período que Pedro estava convivendo com Jesus? Não, nós vamos encontrar um outro momento na vida de Pedro. Quando Pedro, depois de ter se aprofundado no seu relacionamento com Jesus, muito embora ainda tivesse preservado as suas características biológicas, preservado as suas reações, preservado muitas vezes os seus momentos intempestivos, ele diz para Jesus assim: Senhor, eu estou pronto para morrer, se possível for, pelo Senhor. Ao Senhor Jesus diz: Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E Pedro nega Jesus. É o texto que nós acabamos de relatar aqui para os irmãos. Aqui no capítulo 18, no verso 25, diz que Pedro estava ali e ele negou Jesus, disse: és tu. Lá estava Simão Pedro aquentando-se, preparando-se, pois, e és tu porventura um dos discípulos dele? E ele negou e disse: não sou. Pedro negou Jesus. Mas sabe o que eu acho mais impressionante com relação à vivência de Cristo e de Pedro? É de que quando Cristo ressuscitou, ele fez questão de mencionar de forma específica a pessoa de Pedro. Interessante, eu imagino que Pedro, depois de o galo cantou, quando ele negou Jesus pela 3ª vez, eu imagino que Pedro tenha se angustiado. A Bíblia diz que ele se angustiou, ele ficou angustiado, quando ele ouviu o galo cantar, como sinal daquilo que Jesus previamente tinha anunciado. Mas sabe o que eu acho impressionante? É de que quando Jesus ressuscita, Jesus vai de encontro a Pedro, vai de encontro quando chega lá, o anjo está lá, as mulheres estão no sepulcro, e Jesus diz assim: vai e diz aos meus discípulos. Os discípulos, quem são os discípulos? São todos os discípulos. Aí ele faz questão de mencionar, e a Pedro também, que eu vou para a Galileia, e eles lá me verão. Havia algo muito profundo na relação de Jesus com Pedro. Impressionante que a gente costuma discriminar Pedro, às vezes agir, às vezes de forma até injusta, porque a gente só consegue ver Pedro. No momento da crucificação, a gente não consegue ver os outros. Porque Jesus teve 12 discípulos, um negou, o outro traiu, e todos os outros abandonaram. O único que seguiu Jesus de longe foi quem? Foi Pedro. Pedro foi o único que seguiu Jesus de longe. Jesus começa ali naquele momento, passar por todas as humilhações, e Pedro faz questão de ir acompanhando de longe, porque todos os outros já não caminhavam mais com Jesus. Todos os outros. Mas o outro momento de afirmação de Jesus é quando Jesus se encontra com Pedro após ele ter ressuscitado. Depois que Jesus ressuscitou, ele tem um encontro com Pedro. E ele fala sobre ministério. Ele fala sobre a edificação da igreja. Ele tem assuntos pessoais com Pedro. E a primeira pergunta que ele faz para Pedro é: Pedro, tu me amas? Se você for para a língua original, você vai ver na língua original que a afirmação de Pedro não foi: Senhor, eu te amo. Não foi essa, a princípio. A afirmação de Pedro foi: Senhor, eu gosto muito do Senhor. Aí Jesus pergunta a 2ª vez a Pedro: Pedro, Simão Pedro, tu me amas? Ele diz novamente: eu te gosto. E ele faz a 3ª vez a pergunta a Pedro: tu me amas, Pedro? Aí diz que Pedro não suportou. Ele abriu o coração e disse: tu sabes que eu te amo, tu conheces o meu coração. Amados, Jesus muitas vezes nos prova para ver o que está dentro do nosso coração. Não que ele não seja onisciente, ele é onisciente. Mas ele quer que você mostre a ele o que está dentro do seu coração. Muitas vezes nós dizemos que amamos ao Senhor. Muitas vezes nós dizemos que Ele é prioridade na nossa vida.
Muitas vezes nós dizemos que o Senhor, Ele é a maior razão da minha existência. Mas quando nós agimos na prática, nós agimos como Pedro. Quando nós estamos precisando de que Deus faça algo na nossa vida, nós abdicamos da igreja como comunidade terapêutica. Nós vamos buscar recursos lá fora. Nós não vamos buscar recursos em Deus. Nós não esperamos que Deus faça da sua forma, da sua maneira e do seu jeito. Muitas vezes nós queremos criar obstáculos para a ação de Deus na nossa vida. O grande mal que nós encontramos hoje é de que a igreja, ela existe para ser uma comunidade terapêutica. Mas as pessoas têm transformado a igreja num tribunal, aonde o irmão, o outro, ele é o réu. E as pessoas apontam para o irmão e as pessoas querem ver a condenação do irmão. E muitas vezes nós fugimos completamente do princípio estabelecido ou pré-estabelecido por Jesus, quando ele diz que os dois grandes mandamentos é o amor. Amar a Deus e amar o teu próximo como a ti mesmo. Muitas vezes nós torcemos para que o irmão seja condenado, para que o irmão seja pisado, humilhado. É muitas vezes essa a nossa reação. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós não entendemos a missão, nem a missão de Jesus, nem a missão da igreja. A igreja é comunidade terapêutica. A igreja é lugar de doentes em tratamento. A igreja é lugar de pessoas que precisam ser acolhidas, amadas e respeitadas. A igreja é o lugar onde as pessoas precisam conhecer o amor de Deus. As pessoas que entram na igreja não esperam conhecer o ódio no coração do irmão. As pessoas que entram na igreja esperam conhecer o amor. E quando elas conhecem o ódio, elas se decepcionam, até com Deus. Por isso que a palavra do Senhor diz que ai daquele por quem vier o escândalo. A igreja, ela não pode ser identificada por mais nada se não for através do amor, o amor de Deus. E foi esse amor que acolheu Pedro no coração de Jesus e que fez com que Jesus não desistisse dele, mesmo quando ele tinha lhe negado. Se nós muitas vezes queremos condenar Pedro porque ele negou Jesus, quantas vezes você não tem negado Jesus? Quando você que está convivendo com alguém e você não tem coragem de se identificar para esse alguém como discípulo do Senhor, você também está negando Jesus. Quando você deixa de fazer aquilo que a palavra de Deus manda, você também está negando Jesus. Então não se sinta alguém que está por cima da carne seca. Olhem as pessoas nos olhos. Olhem as pessoas como gente. Olhem as pessoas com amor. Olhem as pessoas independente do que elas são ou do que elas foram. Olhem as pessoas com o amor de Deus, sem preconceito. E façam dessas pessoas o campo de atuação do poder de Deus e do Espírito Santo de Deus. E você seja um instrumento de Deus para atuar na vida dessa pessoa através da palavra de Deus. É isso que Pedro foi. Ele negou Jesus. Agora você imagina que Jesus tivesse desistido de Pedro só porque ele negou Jesus? Só porque ele decepcionou Jesus? Jesus também não desistiu de Judas, não. Judas é que por si próprio desistiu de tudo e tirou a sua vida. Em nome do Senhor Jesus, você que está aqui nessa noite, há uma palavra, uma cura que Jesus realizou de forma muito inusitada. Diz a palavra que Jesus cuspiu no chão, fez lodo, passou nos olhos do cego e perguntou: o que é que tu vês? Ele diz: eu vejo homens andando como árvore. O primeiro toque que Jesus deu na visão daquele cego, ele não conseguiu ver as coisas de forma nítida, clara. É possível que você está na igreja, que você tenha participado dos cultos, que você participe de algum departamento, e que você seja um membro da igreja até.
Mas é possível que você ainda não esteja enxergando as coisas como você deveria enxergar. E você precisa de um segundo toque do Senhor Jesus. O Senhor Jesus teve que dar um segundo toque naquele cego para que ele pudesse ver gente como gente. Para que ele pudesse olhar as pessoas com o amor de Deus. Para que eles pudessem valorizar e respeitar as pessoas. Independente da sua classe social. Independente da sua cor. Independente da sua raça. Independente do seu passado. Independente do que ele foi. Você tem que amar. Porque se existe algo que vem evidenciar o amor de Deus em alguém, é a forma como você lidar com as pessoas. Se você lidar com as pessoas e lhe falta o amor ao lidar com as pessoas, é prova de que você precisa ter uma verdadeira experiência com Jesus. A Bíblia diz agora: não há homem, não há mulher, não há pobre, não há rico, não há servo, não há livre, não há bárbaro, cítara, grego, o que for. Todos são um em Cristo Jesus. Eu gostaria de convidar a equipe de louvor agora, e nós vamos cantar um cântico. À medida que esse cântico estiver sendo ministrado, eu queria desafiar você como crente. Primeiro apelo nessa noite não é para você que ainda não fez uma decisão por Cristo, não. Eu acho que o grande desafio da igreja dos nossos dias é melhorar a nossa qualidade de culto para Deus. É melhorar a nossa qualidade de vida espiritual que nós dedicamos ao Senhor. É muito fácil cantar um louvor. Difícil é ser um louvor. É muito fácil ler a Bíblia. Difícil é viver a Bíblia. É muito fácil você apontar o irmão. Difícil é você praticar o certo em detrimento daquilo que o irmão está fazendo. Então, em nome do Senhor Jesus, você que é evangélico, olha, o Senhor não vê como o homem vê. Então, não queira se julgar a partir do conceito do homem. Pense no amor de Deus, que deseja constantemente te lapidar, te aperfeiçoar e te aprimorar, para que você possa viver para o louvor da sua glória. E à medida que esse cântico estiver sendo ministrado, você que é evangélico, eu quero convidar você a vir aqui à frente. Eu quero convidar você a dizer assim: Senhor, olha, se eu não estou conseguindo enxergar, se eu tenho te negado, se eu tenho não sido ainda aquilo que tu queres que eu seja, eu estou aqui. Eu quero que o Senhor me molde, me lapide como o Senhor fez com Pedro. Aqui está a minha vida. Sai do seu lugar, vem aqui à frente, à medida que esse cântico, medite na letra desse cântico, e sai do seu lugar, e vem aqui à frente. E você irá, com certeza, você irá estar dizendo para o Senhor: eu quero ser melhor. E se você que não é evangélico, ainda não teve uma experiência de poder dizer assim: eu sou um pecador, eu preciso de Jesus, eu preciso do perdão de Jesus, eu quero convidar você a sair do seu lugar e ficar aqui do meu lado direito. Você que não é evangélico, ou você que está afastado e gostaria de se reconciliar com Cristo, à medida que esse canto estiver sendo ministrado, você pode sair do seu lugar agora e vir aqui à frente. Nós iremos orar por você. Junto ao teu pé, o prazer maior do ar, que me deseja. Tudo que há quero te ofertar
Mas ainda é pouco eu sei de comparar contigo. Vamos ficar de pé, amados. Vamos declarar isso ao Senhor. Não sou apenas teu amigo me tornei. Sua decisão, sei que esse momento é um momento difícil. Foi a mesma decisão que Pedro teve de tomar quando ele estava dentro do barco. Quando Jesus entra no seu barco, foi a mesma decisão que ele teve de tomar. A decisão de seguir a Jesus ou de não seguir a Jesus. Se você decidir seguir a Jesus, você irá receber as bênçãos decorrentes desse condicionamento. Se você não seguir a Jesus, Ele irá respeitar a sua decisão. Mas, lamentavelmente, você não tem vida eterna. Você não terá a paz que Ele pode dar. Você é livre para poder fazer essa decisão. Se existe alguém aqui nessa noite que gostaria de fazer essa decisão, através de uma atitude de coragem, eu gostaria de pedir que você saísse do seu lugar, viesse aqui à frente. Eu quero orar com você.
Se alguém aqui nessa noite gostaria de fazer isso, corajosamente, sai do seu lugar agora. Ou talvez alguém que esteja afastado e gostaria de se reconciliar nessa noite. Tenho certeza que a tua vida jamais será a mesma. Como a de Pedro, jamais foi a mesma. Deus usou a vida dele tremendamente. Abençoou grandiosamente a vida dele, porque ele teve a coragem de dizer: eu quero seguir a Jesus. Você tem essa mesma coragem de dizer que quer seguir a Jesus? Tem a coragem de poder sair do seu lugar e vir aqui à frente? Eu quero orar por você, corajosamente. Alguém aqui? Nós vamos orar. Iremos orar agora. Nosso Deus, nosso bondoso Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer. Queremos te pedir, ó Pai, em nome de Jesus, pelas tuas servas e teus servos em questão. Te pedimos, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor vá de encontro à necessidade de cada um deles. Tu conheces os seus corações. Tu sabes o que está dentro do coração de cada um. Que o Senhor venha lapidar. Que o Senhor venha moldar, conforme a tua vontade, o teu desejo de fazer melhor, meu Deus. Que venha fazer melhor para a tua honra e tua glória. Em nome de Jesus Cristo, nós te suplicamos todas essas coisas, meu Pai. Amém. Deus abençoe. Estamos chegando ao final do culto, irmãos, e só queria manifestar vou passar a palavra à irmã Tereza para fazer a convocação do sopão, próximo domingo. Graça e paz, igreja. Assim, cada uma da igreja